A história da filosofia segue seu curso, e depois do racionalismo, do empirismo, a filosofia encaminha-se, a epistemologia moderna encaminha-se para Kant, que leva a razão a seu tribunal, e isso faz com que a filosofia se torne bastante limitada nas suas indagações pré-kantianas. Ou seja, Kant, quando ele faz a crítica da razão, a própria razão, mostra que boa parte daquilo que era chamado de metafísica em filosofia não passa de elucubrações vazias. Afinal, aquilo é uma construção, né, quase que imaginária da possibilidade humana, sem nenhum valor de verdade. Isso se faz, né, essa crítica que Kant estabelece a possibilidade ou a limitação do conhecimento, faz com que a gente sempre tenha que falar da filosofia pré-kantiana e pós-kantiana. E é notável que a continuidade pós-kantiana assume o papel idealista, que vai ser mais bem encarnado por Hegel, né, a lógica hegeliana, e a dialética, né, na maneira como Hegel a descreve, ela é idealista. A gente tem o idealismo alemão, então a gente vai ter uma gama de pensadores que desenvolvem na história da linha da filosofia, a partir de Kant, uma tradição, né, que a gente pode chamar de idealismo. Só que, paralelamente a isso, a gente tem a fenomenologia. E a fenomenologia, paralelamente ao idealismo, tem também o seu caminho próprio, a sua história própria, e é claro, ela vai encaminhar-se para uma oposição ao idealismo. Ou seja, se o idealismo afirma a ideia, né, a gente vai ter de outro lado filosofias como o existencialismo de Sartre, que vai afirmar que primeiro o homem existe e só depois ele se define. Considerando isso, é fundamental, primeiro, lembrar que a gente não está num curso de história da filosofia, então essa linearidade e essa quase que relação causal não é necessária, né? Esse trabalho vai caber à história da filosofia moderna. Todavia, é de extrema importância, ao menos algumas palavras sobre Kant, o filósofo Immanuel Kant, esse que escreveu a Crítica da Razão Pura, onde a gente tem ali, na estética transcendental, o estabelecimento do que é o fenômeno. Então ficaria complicado a gente definir fenomenologia sem saber o que é fenômeno. E fenômeno em Kant é, de certo modo, o resultado daquilo que havia sido revelado pelo racionalismo e daquilo que havia sido revelado pelo empirismo. Então, de um lado, a gente tem o racionalismo afirmando que é a razão, que é inata, aquela que define o que há de verdadeiro, inclusive é ela que está sempre à disposição para corrigir os sentidos. E a gente tem logo em seguida o empirismo, que afirma a posição contrária, que insiste que toda ideia é proveniente da sensibilidade, donde, se houver algo de verdadeiro, esse algo precisa ser buscado no plano empírico, no plano da experiência. Kant é aquele que reúne essas duas posições aparentemente contrárias, mas efetivamente contraditórias. Elas coexistem e cada uma delas traz a sua verdade. É assim que na estética transcendental, que se encontra lá na Crítica da Razão Pura, Kant diz que o fenômeno ele decorre da junção, digamos assim, dessas duas verdades, a verdade empirista e a verdade racionalista. Ou seja, do âmbito racionalista, é necessário reconhecer que nós temos algo inato, o entendimento, que é igual em todos os homens e mulheres, ou a razão, que não é bem aquilo que pode distinguir o verdadeiro do falso, mas é uma série de formas que são inatas e que nos permitem compreender algo. E essas formas, sozinhas, são vazias. Nesse sentido, é necessário, de outro lado, a sensibilidade. Porque é pela sensibilidade, como mostrou o Hume, que eu posso alcançar, digamos assim, uma matéria, uma certa matéria. Mas essa matéria pura é incompreensível. Num exemplo bastante grosseiro, os animais, uma vaca, por exemplo, ela tem os 5 sentidos, como os seres humanos apresentam. E, no entanto, ela não formula ideias, porque, aparentemente, lhe falta entendimento, que é algo que somente nós, humanos, né, normais, inclusive, consideramos ter. E, de outro lado,
Também não adiantaria nada ser humano caso a sensibilidade não tivesse ali essa possibilidade de acesso a uma determinada matéria, porque é justamente essa matéria organizada pelo entendimento, né, pela forma do entendimento, que vai se aparecer, né, se aparecer é ruim a formulação, mas enfim, se mostrar, né, porque ela se faz por ela mesma, mas com a ação humana, né, como fenômeno. Então eu encontro o fenômeno já pronto, como se ele estivesse sendo dado, e no entanto eu não me deu conta que eu participei na constituição do fenômeno. E é isso que vai gerar, de um lado, essa contradição entre uma tradição idealista, visto que tudo aquilo que eu vou obter do mundo, assim sendo, advém dessa lente, digamos assim, que são as formas do entendimento que eu utilizo para reconhecer o mundo. Então, você tem a filosofia pré-kantiana, que é aquela que acaba sendo ou ortodoxa ou dogmática. Ela é dogmática, seria dogmática, porque ou ela afirmaria alguma verdade que está para além da experiência possível, ou ela, então, ela pode ser também ortodoxa, ela tem uma opinião e ela vai impor essa opinião independente de razões em contrário, né? Que aí essa ortodoxia ela demanda um ato de fé, digamos assim. Mas tirando essas possibilidades, toda a filosofia pós-kantiana terá que lidar com essa noção de fenômeno. E a fenomenologia, o que Husserl pretende, não é diferente disso. Husserl é um filósofo que se liga diretamente às críticas do Kant, sobretudo a crítica da razão pura, e toma aquilo como um trabalho já feito, e ele, o Husserl, vai propor a continuidade desse trabalho, ou seja, o que a filosofia ainda nos reserva depois de Kant. Ou, dito em outras palavras, o que ainda pode haver de verdadeiro naquilo que a filosofia pode alcançar. E nessa busca, o Husserl vai reformular a fenomenologia. Então ele tem uma história que é própria dele, Husserl, que passa pelo fato dele estar ligado ao Brentano, pelo fato dele estar ligado a questões matemáticas, mas pelo fato, sobretudo, dele ser um pós-kantiano e dele necessariamente debater com a filosofia de Kant na construção da sua filosofia, que inicialmente levanta-se como uma crítica ao psicologismo. Psicologismo, só para lembrar, é a tentativa de reduzir os fenômenos conscientes a resíduos ou consequências de processos físico-químicos do cérebro, o que reduziria o ser humano a uma espécie de animal, né, que, enfim, reduzia a uma espécie de animalidade químico-física. Então, toda a subjetividade humana seria mero resultado. Nós poderíamos, por exemplo, produzir a felicidade mental a partir de uma droga. Essas crenças, né, a respeito do nosso poder sobre nós mesmos, considerando que nós somos consequência de uma materialidade. Então, para mostrar, e qual que seria a consequência disso? A matemática não teria nenhum valor de verdade, afinal ela seria consequência de processos físico-químicos do cérebro. Então a gente estaria sujeito a uma alteração físico-química que alteraria as verdades lógicas ou a razão, por exemplo. E nesse sentido, Husserl, com a noção de intencionalidade, que é uma noção bem mais antiga, que remonta até Aristóteles, mas uma noção que nesse caso tem uma função bem específica. A noção da intencionalidade no Husserl mostra que a consciência é intencional. Isso significa que o modo de ser consciente é ser movimento em direção a, é ser intencionalidade, é direcionar-se a algo. Sendo a consciência intencional, a nossa relação com o mundo, dirá o Husserl, ela demanda explicar como o mundo se apresenta. Então ele está num debate com o Kant. Né? Eu estou falando aqui não das ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica, mas eu estou visando as investigações lógicas, sobretudo a sexta investigação, e nessa investigação lógica, para mostrar ou para ter um exemplo de como o Husserl está debatendo com o Kant, ele, numa conversa quase que direta com o Kant, afirma que, ao lado da intuição sensível, que é aquela que eu acabei de descrever do Kant, que traz a matéria e o entendimento organiza, deveria haver uma intuição categorial. A intuição categorial seria uma maneira disso que é parte da razão, né, que são as formas do entendimento, que de algum modo não é uma mera constituição do entendimento, mas há um acordo quase entre aquilo que o entendimento entende e aquilo que o ser mostra, ou que o fenômeno, aquela matéria revelaria. E é nesse sentido que a gente tem uma tradição que
ainda que a fenomenologia, o Husserl, permanecesse idealista, mais ou menos no mesmo caminho que o Hegel, mas propondo respostas distintas, evidentemente. Mesmo caminho por quê? Porque admite que, uma vez pós-kantianamente falando, a gente não tem mais razão para falar da experiência humana, a gente deveria visar sempre o transcendental, aquilo que antecede e prepara e possibilita a experiência. Mas, apesar de Husserl e seus continuadores continuarem, né, nessa senda, o Heidegger vai se voltar para essa sexta investigação e vai dar a ela uma interpretação toda nova. E é essa interpretação toda nova que vai permitir, por exemplo, filosofias como a de Sartre e a de Merleau-Ponty, criando toda uma tradição da fenomenologia, né? Mas isso já seria a história da filosofia. Voltando exclusivamente à introdução. Os parágrafos que eu proponho de leitura de ideias para uma fenomenologia pura e uma filosofia fenomenológica são o 27, quando o Husserl descreve a tese da orientação natural. Então, o parágrafo 27, ele descreve o mundo, o eu e aquilo que nos circunda, aquilo que está atrás de mim, uma estante, mas aquilo também que está fora, além da parede, no jardim, aquilo que está até o final, né, do universo, até onde a minha imaginação possa me levar. Igualzinho ocorre lá, naquele poder do entendimento, segundo o Hume nos mostrou. A gente pode fazer coisas muito, muito grandes. Estando aqui, eu tenho consciência de que o Sol é milhares de vezes maior do que o próprio planeta Terra, e eu tenho compreensão de que o planeta Terra é milhares de vezes maior do que eu. Então, toda a nossa relação, né, com o nosso entorno é o âmbito da atitude natural. O parágrafo 28, o cogito, meu mundo circundante natural e os mundos circundantes ideais, porque justamente, além de toda essa presença material, né, que habita o meu mundo, eu tenho também uma série de referências de outra ordem. A imaginação, por exemplo. Fadas, anjos, gnomos, bruxas, deuses, enfim, santos, e toda essa... Isso que perpassa, né, a materialidade, mas que efetivamente não faz parte dela, são os mundos ideais. Outro ambiente ideal é o mundo da matemática. Né? O número transfinito, ele não existe na natureza, nem na materialidade, nem no mundo. Né? O número negativo, a fração, né? A fração vai depender de quantas partes o objeto foi quebrado, enfim. A gente tem que pensar a matemática como algo muito da constituição ideal humana do que de algo que se revela na natureza. Ainda que haja, de novo, coincidência. E aí, a partir daí, ele vai falar dos outros sujeitos, né, o parágrafo 29. Existem outras pessoas também. E eu compreendo que elas têm algo similar a mim. Elas compreendem o mundo como eu, porque a gente pode se comunicar. Então, efetivamente, eu sei que ela também sabe que o Sol é milhares de vezes maior do que a Terra e que a Terra é milhares de vezes maior do que ela. E todas essas ideias, se eu falo com ela sobre tamanho, grandezas, enfim, nós temos um aparato para nos compreendermos. Isso faz com que no parágrafo 30 seja estabelecida a tese geral da orientação natural. E aqui a gente tem um primeiro momento dessa definição de filosofia como fenomenologia. Diz o Husserl. Agora, entretanto, nossa tarefa, depois de estabelecido todo esse encaminhamento do que é a atitude natural, nossa tarefa não consistirá em dar prosseguimento à descrição pura, intensificando-a numa caracterização sistemática abrangente que esgote, tanto em amplitude como em profundidade, tudo o que pode ser encontrado na orientação natural. Então, a tarefa pode ser fixada, etc. E ele continua, ela não é nossa tarefa aqui. Para nós, que nos empenhamos por chegar à porta de entrada da fenomenologia, tudo o que é necessário nessa direção já está feito, pois precisamos apenas de alguns caracteres bem gerais da orientação natural, já que apareceram com clareza plena e suficiente em nossas descrições. E eram justamente essa plena clareza, e em especial nos importava, que em especial nos importava. Ou seja, para chegar às portas da fenomenologia, ou seja, para a gente se aproximar desse método, tudo isso que foi descrito como atitude natural, tudo isso que foi apresentado como essas crenças que eu tenho a respeito de mim mesmo, do outro e do mundo, é justamente isso que vai ser preciso ser negado, ou seja, não negado, mas parentetizado. Negar, duvidar,
são posturas que o Husserl vai se opor. Você não nega, senão como um sofista. Você está armando um sofismo, porque efetivamente há uma efetividade do mundo que não pode ser negada. E a dúvida faz com que você haja como uma espécie de louco. A dúvida seria quase que aquela... Quase que não, é uma referência ao Descartes, e a dúvida hiperbólica. Apenas um louco vai duvidar de toda sensibilidade só porque ela enganou uma vez ou outra. Então, nesse sentido, ele vai propor que essa estrutura, que foi descrita como essa nossa presença ao mundo, que é exatamente a crença filosófica pré-kantiana, aquela que fazia uma filosofia sem a crítica do Kant, sem voltar-se para os limites do entendimento ou da possibilidade do conhecimento humano, ela é considerada pelo Husserl. E é a partir daí, desse homem situado no mundo, isso que vai ser preciso ser parentetizado. E é disso que se trata o processo da hipoquê fenomenológica.